Que bom que você está aqui nesta manhã. E aí, essa semana, queridos, eu viajo, né? Alguns já sabem disso. Eu viajo na batatinha, na maionese, sei lá onde. Eu viajo na palavra. E aí, acaba o domingo, no domingo eu já vou embora, às vezes, pensando, Senhor, qual é a palavra do próximo domingo? Né? Domingo passado, quem estava aqui domingo passado? Quem lembra da panela? Panela. No outro domingo eu falei da chuteira, ó. Deus está ficando bom nisso aí comigo, hein? Ó. E aí, eu estava essa semana viajando. E aí veio assim, um insight na minha mente. Valor. Falei, valor, Jesus? Valor. Você tem valor? Não responde para mim, eu quero que você pense. Você tem valor? Você sabe qual é o seu valor nesta manhã? Quanto você vale? Você vale em euro? Você vale em dólar? Você vale em real mesmo? Deram risada, né? Quanto você vale? E aí eu fiquei, Luiz, fiquei viajando. Falei, gostaram da panela, gostaram da chuteira. E aí o Senhor me trouxe a lembrança dessa água aqui, ó, chamada Perrier. Aí eu falei para o pastor assim, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você compre 3 águas para mim. O pastor já viajou, já. Eu falei, eu preciso de 3 águas dessas marcas. Né? Assim, assim, assim. Mas por quê? Por que será que nessa manhã, durante a semana, na verdade, o Senhor foi ministrando primeiro ao meu coração, tá, queridos? A palavra primeiro vem para mim, viu? Sobre garrafas de água. Não são águas? Não vai matar a sede de qualquer jeito? Mas eu preciso dizer para vocês que cada uma dessas águas tem um valor. Elas não custam a mesma coisa. Essa água aqui, ó, chamada Perrier, ela custa em média, essa garrafinha pequenininha aqui, ó, uns R$20. Uau! É. Dependendo do mercado que você for comprar, da loja de conveniência que você for comprar, ainda é um pouquinho mais caro. Se você der um Google aí, você vai ver isso. Essa aqui, ó, bonitinha a garrafa, né? Essa aqui, São Pellegrino, ela custa uns R$15. Meu Deus! Para quem toma muita água, fica caro, né? Essa aqui, claríssima. Essa aqui não chega a R$2. Viu? Não chega a R$2. Tem lugar que você vai pagar R$1,60, R$1,80. Mas, pastora, qual que é a diferença? São todas água. Se você estiver no deserto com muita sede, você vai tomar qualquer uma delas, porque elas vão matar a sede. Mas tem uma diferença. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Cada uma tem o seu valor. Essa aqui, ó, eu fui até fazer um estudo. Porque o Espírito Santo ficou tratando com o meu coração essa semana com as águas. Eu não vou quebrar, pastor, calma. O pastor está preocupado se eu vou quebrar a água. Olha só. Só porque ele que comprou, né? Essa água aqui é uma água mineral gaseificada na fonte de Vergese, na França. Ela existe desde 1863. Ó, é uma água francesa. Desde o século XIX, a marca se vende, sabe como que ela se vende? Como a champanhe das águas. Nossa, pode interagir, não tem problema não. Olha só, sabe onde ela é encontrada? Ela é encontrada
nos restaurantes de alta gastronomia. Ela não é encontrada em qualquer lugar. Ela anda nesses hotéis 5 estrelas, ela anda em eventos luxuosos. Essa água aqui, a gente não vai encontrar no botequinho da esquina. Porque ela tem um valor. Porque fizeram um marketing dela. Porque ela não tem um preço, queridos, ela tem um valor. Então, ela é renomada. Já pensou uma água ser chamada champanhe das águas? Fina. Naquele hotelzinho lá de 1 estrela não vai achar ela. Mas no de 5 estrelas vai achar. Nesses restaurantes caríssimos, com certeza, vão te servir uma água dessa. Mas você não vai pagar R$20. Com certeza você vai pagar uns R$60, talvez. Ou mais, ou o valor de uma champanhe. Muito bem, Josué. Essa é a Perrier. Bonitinha a garrafa, né? Bonitinha. A intermediária, eu vou falar de intermediária, mas ela não é tão intermediária. A San Pellegrino. Ela existe desde 1899. E sabe quem foi visitar as fontes dessa água? Leonardo da Vinci. Ó. E ela é lá da Lombardia, lá dos Alpes italianos. Ó. Oh, peraí. França, Itália. França, Itália. Calma, queridos, calma. Não bom, não era isso que eu queria levar no final. Essa também é super. Assim é bom que vocês nunca mais vão esquecer das águas. Essa aqui também é super conhecida pelos sommeliers. Porque eles harmonizam os vinhos com esta água. O tipo da comida que vai comer, que vai usar, o tipo do vinho com essa água. Olha que coisa chique. Também está nos melhores restaurantes. Também você não vai chegar no botequinho ou na mercearia lá do bairro e pedir, por favor, me dá uma San Pellegrino. O tiozinho lá que te atende vai falar, quer? Não conheço. Quem é esse? Quem é San Pellegrino? Né? Porque não conhece. Também não estamos falando de preço. Estamos falando de valor. Queridos, agora essa daqui, não estou desmerecendo as águas. Entendam aonde eu quero chegar. Essa daqui é fabricada aqui em Atibaia, numa fonte de Atibaia. Viu? Da hora. José vai querer me bater. Atibaia. Aqui do lado. Brasil, sim. Só que essa daqui, você vai encontrar no botequinho. Você vai encontrar lá na mercearia. Ó, a garrafa dela é de plástico. Vai encontrar no Farol, né? Tem valor? Mas não é água. Não vai matar sede. Mas por que há uma diferença tão grande assim? Eu quero te levar a pensar nessa manhã sobre isso. Nesse ano, especificamente, o Senhor deu uma palavra de ordem para nós. Quem lembra? Alinhamento. O Senhor fala muito aos nossos corações sobre posicionamento. E o Senhor disse para nós no início desse ano que esse ano seria o melhor ano das nossas vidas. E eu creio nisso. Vou terminar 31 de dezembro desse ano contando testemunhos neste altar. Sabe por quê? Porque eu tenho valor. Sabe por quê? Porque você tem valor. Você não tem preço. Você tem valor. E é sobre isso que eu quero fazer você pensar nesta manhã. O que te leva a pensar? Se a água tem um valor tão diferente por causa do preço, qual é o valor do ser humano?
Eu brinquei aqui no início se a gente seria vendido por dólar, por euro, por real. Só que o mundo, queridos, o mundo mede o nosso valor. Mas a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27, que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós, eu e você, fomos criados imagem e semelhança de Deus. Deus não fez distinção e falou assim: uns serão Perrier, outros serão San Pellegrino, e outros, esses daí vão ser essa Claríssima mesmo. Deus não fez isso. A Bíblia me garante que Deus me criou à imagem e semelhança dele. Então nós somos lindos, porque ele é belo, porque ele é maravilhoso. E aí o mundo mede a gente por 3 coisas. A primeira delas é a produção. Você vale pelo que você entrega. Lá no seu serviço você é medido pelo quê? Pela sua produção. Você vale o que você entrega. Talvez lá na sua casa, espero que isso não aconteça, mas talvez em algumas casas, as esposas são medidas pelo trabalho de casa. Talvez alguns maridos para as esposas são medidos pelo que eles trazem de recurso. O mundo mede a gente pela nossa produção. Mas o mundo também mede a gente pela nossa aparência. Não é assim? Se você entrar num restaurante ou numa loja muito chique, de qualquer jeito, é perigoso a pessoa te convidar a sair. Se as pessoas olham a nossa aparência, você vale pelo que você aparenta, não pelo que você tem, pelo que você aparenta. Hoje a gente vive num mundo que o errado virou certo, o certo virou errado. Que se a pessoa ela tiver um Rolex no braço, se a pessoa ela tiver um carrão importado, essa pessoa tem valor. Só que às vezes a gente nem sabe que aquele Rolex não é verdadeiro, porque tem os fake. E aquele carro importado está penhorado lá e ele está fugido da justiça porque ainda não pagou o carro. Mas a aparência, ela nos cobra isso. Quando o Senhor ministrou ao nosso coração aquela palavra da chuteira, que eu trouxe aqui numa manhã dizendo assim, por que todo mundo está usando a chuteira rosa? Porque é moda, aparência. Com certeza, se a gente fizesse uma enquete com alguns jogadores, alguns iam dizer assim, eu nem de rosa gosto. Mas se está todo mundo usando, eu também vou usar. E uma outra coisa é o status. Você vale pelo que você tem. Você não vale pela sua palavra de homem, pela sua sinceridade. Você vale pelo que você tem. Não tem gente que se aproxima da gente pelo que a gente tem? Ou é só acontece comigo isso? Não tem gente que quer virar o nosso amigo porque acha que a gente tem alguma coisa? Então o mundo nos mede com esses 3 valores: produção, aparência e status. E a função dessas águas nesta manhã é a mesma coisa. Elas são medidas por produção, por aparência e por status. Olha que aparência bonita, não dá vontade de tomar uma água nessa garrafinha? Eu estava lá pesquisando ontem à noite, falando, que vontade de abrir essa água e já tomar logo? Né? Eu falei, se eu tomar antes do pastor, ele vai me pegar. Né? Eu não podia vir para a igreja com a garrafa aberta. Mas eu fiquei tentada algumas vezes a provar, porque eu fui ler a fonte, como ela é... Eu tive que estudar, né, queridos? Não vou falar todos os detalhes, mas como ela é feita. Eu falei, nossa, que água boa, né? Porque vai induzindo a gente. Aí eu falei, essa aqui eu não quero abrir, não. Essa aqui é igual a da torneira. Né? É verdade, eu pensei isso. Eu quero abrir aquela ali. Né? Muitas vezes a gente sente isso. Tem dias que nós nos sentimos uma Perrier. Uau!
Hoje eu vou circular nos melhores restaurantes. Hoje eu vou estar bem pra caramba. Não tem dia que você sente uma perrier? Fala a verdade. Fala a verdade. As mulheres quando saem do salão, que fez lá uma massagem, uma depilação, que fez as mechas, se sai uma, estou dando exemplo das mulheres, uma perrier. Maridão foi lá, não sei se os homens daqui vão, mas eu vou dar esse exemplo. Foi lá na barbearia, fez a barba, ficou lá com aquelas toalhas molhadas lá, deu um trato no cabelo, fez a unha. Ó, homem pode fazer unha, viu? Ou alguns vão se sentir uma perrier lavando o carro. Ou lavar o carro o dia inteiro e sai e fala, hoje eu estou um perrier. Né? Mas tem dias, queridos, que a gente acorda e a gente pensa assim, não vale nem uma moeda de R$1 hoje. Hoje não estou valendo nada. Hoje eu faço e não estou valendo nada. Mas sabe o que eu vim te dizer nessa manhã? Que Deus revela o nosso valor na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, ou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos um valor que nem França, nem Itália, nenhum tipo de água ou de qualquer outra marca tem hoje. A cruz está vazia. Aquele lugar era nosso. Romanos 5:8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E sabe como nós somos valiosos? E eu vim trazer isso para os nossos corações. Porque o inferno tem gritado, porque os barulhos aí fora têm gritado para nós que nós não temos valor. Muitas vezes nós damos mais ouvidos para aquelas vozes que dizem assim, de novo você fez isso de errado. Você não serve para nada mesmo. Você não serve nem para ser vendido no farol. Talvez é isso que você esteja ouvindo nesses últimos dias. Mas o nosso valor foi tão grande que Deus pegou o único filho dele e ele não mandou um anjo morrer no meu lugar ou no seu lugar. Ele não mandou um profeta morrer no meu lugar ou no seu lugar. Ele virou para o filho dele e disse, vai você morrer por aqueles homens, por aquelas mulheres, por aqueles jovens, por aqueles adolescentes, porque eles têm valor. Porque eu os amo. Porque eles têm um significado. Isso é preço de sangue. Isso não é preço de água. Isso é o preço máximo. Se Jesus morreu por você, você não é então um perrier e nem um San Pellegrino. Você tem um valor inestimável. Você é insubstituível. Nós ouvimos assim, né? Quando a gente morrer, alguém vai nos substituir. Com certeza isso vai acontecer. Mas para o céu, nós somos insubstituíveis. Não tem outro Samuel, não tem outro Fernando, não tem outra Amanda. No céu nós somos únicos, queridos. A cruz grita duas coisas. E eu quero te levar a pensar nisso nessa manhã, porque daqui a pouquinho nós vamos sentar à mesa para tomar a ceia. A cruz grita quando o pecado é sério. O pecado não é algo que a gente precisa negociar, é sério. Mas ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou sobre si. E foi pago um preço de sangue. Um preço de sangue. E a cruz grita quanto você é valioso. O seu valor, o meu valor é tão grande
que Jesus fez um sacrifício naquela cruz, por mim e por você. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perderam o valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Nós não fomos comprados a preço de ouro e nem de prata. Pedro está nos dizendo aí nessa carta. Mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Sabe, queridos, a gente não pode só vir para a igreja e participar do culto e sair amanhã e fazer as mesmas coisas, pensando assim, deixa a vida assim. Não, nós temos um valor. Alguém morreu por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui não sobrevivendo. Nós não estamos nesta terra para sobreviver, nós estamos nesta terra para viver uma vida em abundância, porque é isso que a palavra me garante. Parece que tem gente que está no piloto automático, está sobrevivendo, e nesta manhã eu quero te dizer que nós não estamos aqui para sobreviver. É só a gente olhar a mídia. Aquela moça que caiu do bungee jump lá, aquilo é viver no automático. Às vezes a gente está tão acostumado a fazer as mesmas coisas que a gente nem olha mais o valor das coisas que nós estamos fazendo. Já é comum acordar, já é comum trabalhar, já é comum respirar. Há um valor, nós estamos vivos nesta manhã. Há um valor em estar vivo nesta manhã. O cemitério está cheio de sonhos, de obras não realizadas, de palavras não ditas. E nessa manhã o Espírito Santo nos traz à memória o nosso valor. Nessa manhã o Espírito Santo está nos alertando e dizendo: ei, parem de viver no automático. Ei, acordem. Porque o Senhor tem pressa em nos abençoar. Porque o Senhor tem pressa em mudar a nossa história. Mas nós estamos no automático. Porque tem que orar para agradecer, então eu vou orar assim mesmo, tá bom. Será que a nossa oração tem valor? Será que nós temos dado valor para a nossa família, para a nossa casa? Lá no nosso trabalho? Alguém pega um tesouro e deixa ele aberto na porta de casa? Porque se deixar aberto, o que vai acontecer? Vão roubar. É simples, se a gente comprar um azeite que é caro também, que tem valor, e a gente esquecer no caixa do mercado lá, quando a gente voltar, vai estar lá? Porque alguém levou embora, porque tem valor. Será que a gente não está esquecendo coisas? Porque a gente está no automático. As 3 águas são diferentes. No sabor, uma é gaseificada. Elas são diferentes nas suas garrafas, nas suas composições. Nós também somos diferentes. Ale, fica de pé, por favor. Eu sou igual ao Alexandre? Olha o tamanho do Alexandre. Olha o tamanho da mão, faz assim. Já pensou tomar um tapa do Alexandre? Somos igual? Obrigado, Ale. Ruiter, fica de pé. Alguém, vira para a igreja assim. Alguém é igual ao Ruiter aqui? Nós não somos diferentes? Obrigado, Ruiter. Nós somos diferentes. Nós viemos de famílias diferentes. Na minha família tem italiano, tem português, tem nordestino. Olha que bagunça. Tem de tudo um pouco. Tem gente que fala alto, tem gente que fala baixinho. Temos histórias diferentes. Temos profissões diferentes.
Se eu for perguntar aqui eu tenho advogado, aqui eu tenho engenheiro, aqui eu tenho talvez médicos. Tenho donas de casa, estoquista, motoboy, não é? Temos profissões diferentes, moramos em lugares diferentes, temos lutas diferentes. Talvez aquilo que seja um gigante para você, para mim não é tão gigante, porque nós somos diferentes. O Senhor não criou a gente em linha, em série, Ele nos criou diferente. Mas a cruz não teve promoção, nem para Perrier e nem desconto para Claríssima. Como a cruz também não teve desconto para as nossas diferenças, Ele morreu por todos nós. Na cruz o preço foi para todos, e o preço foi Jesus. Gálatas 3:26 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos são filhos, mas tem aí pela fé. Lembra que nós abrimos o culto falando sobre a sabedoria humana e a loucura de Deus? Eu só chego a Cristo pela fé. Eu preciso acreditar. 1 Coríntios 6:20 diz: porque fostes comprados por um bom preço. E eu preciso te dizer nesta manhã, porque ainda hoje, dia 5 de julho de 2026, tem gente acreditando que é um erro. Ainda hoje tem gente pensando assim: eu fui um erro de percurso na vida dos meus pais. Ainda hoje tem gente dizendo assim: não sei porque eu nasci. Ainda hoje tem gente olhando para dentro de si dizendo: eu não tenho valor. E aí eu vim te dizer nesta manhã que você não é um erro. Eu vim te dizer nesta manhã que você custou muito caro. Eu vim te dizer nesta manhã que Jesus também morreu pelas pessoas difíceis. Eu vim te dizer nesta manhã que Jesus também morreu pelas pessoas que não são compreendidas. Eu vim te dizer nesta manhã que Jesus morreu por você e por mim. E nós não temos mais o direito, queridos, de acharmos que somos lixos. Nós não temos mais o direito de ficarmos ouvindo os barulhos deste mundo, dizendo assim, ó, você não vai chegar a lugar nenhum, você já foi. Isso é uma mentira de Satanás para tirar o nosso valor. Deus não mediu a gente pela garrafa, nem pela fonte de qual ela veio, nem pelo país de qual ela foi fabricada, nem pelo gosto dela. Deus mediu a gente pelo sangue do Filho. E eu queria te convidar a, sentado mesmo, a fechar os seus olhos. Porque é tempo de nós termos responsabilidades. Porque nós temos valor. Porque nós temos valor. O que você fez ontem, o que você fez quando você acordou hoje, o que você fez no primeiro semestre do ano, não importa mais. O que importa é o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. E essa é uma manhã
que eu preciso dizer para você: as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Mas para que tudo se faça novo, eu preciso tirar do meu coração toda tristeza, toda angústia. Eu preciso nessa manhã me sentir uma PRE, porque eu tenho valor. Eu preciso me lembrar do ato de Jesus na cruz do Calvário, dizendo assim: foi por você. Ele não desistiu de mim e de você. Ele te trouxe aqui nesta manhã, Ele me trouxe aqui nesta manhã para dizer: eu ainda tenho uma história contigo. Eu ainda tenho uma história contigo. Por mais que você se afaste de mim, por mais que você ouça as vozes deste mundo dizendo que você não tem valor, por mais que você tenha feito de tudo de errado, eu quero te dizer nesta manhã, o Senhor está nos dizendo: você ainda tem valor. Eu não desisti de você. O Senhor está nos dizendo: ei, eu não desisti de você. Você pode ter fechado a porta na minha cara. Você pode ter dito em várias vezes: Senhor, eu não quero mais essa vida. Mas o Senhor está dizendo nessa manhã: eu não desisti de você. Irecandarás. Você tem valor. Não é sobre a medida das pessoas. Não é sobre o que as pessoas pensam ao nosso respeito. Não é o valor que as pessoas nos dão, é o valor que o céu nos deu. Nós não fomos comprados a preço de moedas, queridos. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Então, por que você ainda fica se sentindo inferior? Porque você acha que na sua vida não vai acontecer as coisas? Porque você limita o agir de Deus na sua vida? Porque você disse essa semana: não quero mais sonhar. Porque você disse essa semana: não aguento mais essa situação. Porque você disse essa semana: será que Deus realmente me ama? Porque você disse essa semana: de novo, Senhor, eu não tive forças. Porque essa semana você disse: eu sou um lixo mesmo. Porque essa semana você disse assim: Senhor, era melhor que o Senhor levasse a minha vida. Porque essa semana você olhou lá na sua casa e você disse assim: as coisas aqui parecem que não mudam. Porque essa semana você disse assim: eu oro. E a sensação que eu tenho é que Deus não responde às minhas orações. É porque essa semana você teve uma crise de ansiedade, porque você ficou tão preocupado com os seus problemas, porque você esqueceu que o Senhor é o seu Deus e Ele está no controle da sua vida. Porque nessa semana você deixou as vozes dizendo e gritando no seu coração: não vai dar certo. E o Espírito Santo está aqui conosco nesta manhã dizendo: ei, eu só te trouxe aqui para te lembrar que você tem valor. Para te lembrar que você tem valor. Não por causa da sua força, mas porque eu, Jesus, morri naquela cruz por você. Porque não foi você que me escolheu, mas foi o próprio Senhor que te escolheu e te chamou pelo seu nome.
Porque você não precisa ter força, meu querido, porque Ele é a sua força. Porque é tempo de rendição. Porque é tempo de entrega. Porque é tempo de confiar. Porque é tempo de caminhar. Você pode se colocar em pé. Aqueles que puderem. Pode colocar a mão no seu coração. Porque nós vamos tomar a ceia. E se você ainda estiver se sentindo inferior, se você ainda estiver preocupado e achando que você não tem valor, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Porque o Senhor te escolheu nesta manhã. E Ele está aqui nesta manhã. Nos lembrando assim, do seu passado eu não me lembro mais. Nós temos um semestre inteiro para viver na presença dEle. Nós temos uma vida inteira para viver ainda na presença dEle. Mas tudo vai depender do nosso alinhamento. Tudo vai depender do nosso posicionamento. Nós vamos nos posicionar como pessoas de valor. Nós vamos andar nos lugares que o Senhor nos chamou para andarmos. Nós vamos pensar os pensamentos do Senhor. Queridos, não adianta a gente se emocionar no domingo e na segunda-feira a gente praticar as mesmas coisas erradas. O Senhor chama a nossa atenção nesta manhã, nos lembrando que nós temos valor. Não é sobre o lugar, é sobre quem nós somos diante do Senhor. Feche seus olhos.